Muito bem, eu sou o Fabrício Nogueira de Oliveira, eu sou paulista, nasci na cidade de Intaraé, São Paulo, fica na divisa com o Paraná, e eu sou de 19 de fevereiro de 74. Então eu tenho 49, faço 50 agora em fevereiro, ano que vem. Quando que veio para Goiânia? Eu vim para Goiânia em 85, tinha 12 anos na época. Seus pais, então, que vieram para cá e o senhor acompanhou? Exatamente. Na verdade, eles mudaram, como a gente morava numa cidade do interior, e a gente, como criança, a gente gostava muito daquele interior lá, né? Uma cidade legal, muito fria, bem na divisa com o Paraná. Eles queriam um ambiente melhor para a gente estudar. Então, geralmente, os pais na minha cidade ou levam os filhos para Campinas, ou Curitiba, Campinas, Sorocaba, Curitiba, e a gente tinha alguns parentes aqui, que a gente vinha muito pescar no Araguaia, entendeu? Minha mãe veio para cá antes de eu nascer, já pescava aqui no Araguaia com meu pai. Então a gente veio aqui há muito tempo. Eles gostaram da cidade e, de fato, Goiânia naquela época estava bem interessante, assim, né? Imagino, não faço ideia de quantos habitantes naquela época, mas mudou muito de lá para cá, né? Mudou muito o comportamento e tal. Mas a gente gostava muito, assim. Foi um processo muito interessante. Fala um pouquinho dos seus pais, profissão, o que eles fazem? Sim, meus pais são advogados por formação, e meu pai atuou muitos anos nessa área, mas no final do seu trabalho eles montaram um plano de saúde odontológico, foi o que eles fizeram mudar para Sorocaba, eles moram lá hoje, e aposentaram por lá. Entendeu? E o senhor ficou fixado aqui em Goiânia? Eu já namorava, fazia faculdade e trabalhava. Então, na verdade, foram meus pais que saíram de casa, entendeu? Falei, não, para mim aqui tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo. E acabou que eu aluguei um barracão, uma kitnet, e fui tocar a vida própria, estudando e trabalhando. Trabalhava com propaganda na época, e foi uma época interessante, assim, porque que eu me lembro, época que sobra muito dinheiro, né? Porque você não tem com o que gastar, né? Você não fazia comida em casa, só comia fora, tá? Muito, muito engraçado esse período. Mas foi interessante, sim, um momento de aprendizado, né? E de liberdade, assim. Quando eu percebi que eu podia dar conta das minhas despesas, né? Quando meus pais saíram, para mim foi um dos mais felizes da minha carreira, né? É como se você estivesse andando de barco e você tira o seu pé e apoia num bote menor. Anda com os dois, depois você tira e deixa os dois pés só no seu bote, tá? E dali para frente é você que vai fazer seu barco crescer, né? Então foi essa sensação. E como eu falei, eu já namorava, então, há muitos anos. Eu namorei 7 anos, casei, depois de 7 anos veio o primeiro filho, depois de 7 anos outro filho, sabe? Então, essa história é longa, né? E para mim foi muito interessante, sim. Gostei muito de Goiânia quando passei, então posso dizer que eu sou goiano, goianiense, gosto de piqui, guariroba, como piqui, até adoro. Então, desde sempre fiquei assim, nessa situação. Me formei em tecnologia, como eu comentei, né? Tenho formação em processamento de dados, fiz ciência da computação na Católica aqui também, e essa formação de processamento de dados nem existe mais, né, no currículo. Mas, para mim, foi interessante. Me deu uma possibilidade de estudar o que eu queria. No roteiro, foi o momento que chegou eu estava me formando, mais ou menos no final de 2000, chegou uma proposta para trabalhar na Suíça. E que, na verdade, foi mais sorte do que competência, né? Por acaso, a minha esposa tinha uma amiga que casou com um suíço e morou lá há muito tempo, eles estavam por aí, a gente saiu juntos e tal. Eu dei um suporte para ele nos dias que ele estava por aí, e no final do bate-papo lá, a gente estava jantando e tal, comendo, sei lá, uma panelinha, alguma coisa assim. Se você quiser, eu posso organizar alguma coisa para você lá na minha empresa. Eu falei, dá tempo de fazer a mala ali ou pode ir com a roupa do corpo mesmo, né? Não tinha o que segurar. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha acabado de me casar, a gente não tinha filhos, né?
E eu trabalhei 5 anos com propaganda, era diretor de arte numa agência de propaganda, sabe? E eu já comecei, na agência mesmo, eu já comecei a fazer projetos de internet já. Então, de certa forma, eu peguei esse início ali, ó, de 95 até 2000. Então, os primeiros estudos de montar página de internet, de tecnologia, de imagem, de comportamento, foi nessa época. Era inacreditável, porque trabalhar com mídia impressa, convencional, você trabalha com formatos muito grandes de arquivos, né? Aí quando você migra para a internet, você sai de megas para bytes, né? Aí tem que reaprender os formatos mais leves possível. Então isso foi o grande desafio dessa migração, entendeu? Então, logo que eu me mudei para a Suíça, eu já comecei a fazer contato com alguns clientes, mesmo no Brasil, e comecei a fazer projetos de internet. E lá eu fui trabalhar com comércio eletrônico, no comecinho, a prototipar comércio eletrônico para uma empresa de marketing direto, entendeu? Então ela foi desbravando um braço tecnológico, virou 2 empresas e o braço tecnológico dela cresceu muito. E eu peguei esse início dela do braço tecnológico, entendeu? Essa experiência que é a nossa pergunta, é um momento para falar da formação, mas não formação apenas formal, mas a informal também, que são as experiências de trabalho. E essa sua experiência na Suíça, que peso ela tem para a sua carreira, para a sua vida? Eu recomendo todo mundo que tenha oportunidade que faça visita em outros países. Todo profissional precisa fazer isso na medida do possível, logicamente. Se caso você não consiga viajar para a Europa, você tem outros países dentro do nosso próprio continente e que existem N possibilidades de você conhecer. Você conhecer outro país é muito rico culturalmente. Você vai lidar com situações inusitadas de pessoas que pensam culturalmente diferente. E você vai aprendendo. Então, uma das coisas que mais toca a gente é o cuidado com o que não é seu. O cuidado com o lixo, por exemplo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu achava um absurdo quando o pessoal jogava lixo no chão e não fazia nada com ele, né? A gente tenta falar, não pode, porque já é um costume que acontece em outros países. Não vou puxar sardinha para a Suíça, apesar de ser um país muito limpo, muito organizado, não é um país fácil no sentido culturalmente falando. É um país muito frio, né? Então, eu morava perto de uma cidade que era muito bucólica, mas no inverno você fica meses sem sair de casa, tipo assim, né? E as pessoas entram em depressão, não conseguem lidar com isso, ou têm muita dificuldade de lidar com isso, entendeu? Então, tem os lados legais e os lados que são um desafio. Mas o fato de você conhecer comportamentos diferentes, você começa a aprender a pensar globalmente. Isso é muito rico. E quando você volta para o país seu de origem, e que posso falar com clareza hoje, talvez seja um dos melhores países do mundo, o país que a gente vive, falo com simplicidade, mas com clareza para mim, do meu ponto de vista, né? Lembrando que sou limitado dentro dos meus pensamentos, mas para mim é um país bem completo. Existem oportunidades e desafios como qualquer outro país, entendeu? Agora, o fato de você conhecer culturas diferentes, você vem com um olhar diferente, você traz esse conhecimento e ajuda a desenvolver a sua própria origem, entendeu? Principalmente no relacionar. Então, quando você vê ações absurdas de um colega seu da sua cidade, você percebe que, bom, ele não viveu outras culturas ainda. Ele está tendo um comportamento muito egoísta, muito simplista, dentro de um mundo muito pequeno que ele consegue visualizar. Quando você vê outras culturas, os desafios, as dificuldades, principalmente, você amplia as possibilidades, né? Então, o inglês é muito importante, né? Na minha empresa, eu incentivo a que estude inglês na medida do possível, né? Porque isso é muito importante, muito importante. E na área de tecnologia, o inglês técnico vai muito bem, mas se você se expressar bem, te abre possibilidades de viajar. Então, por mais que na Suíça o inglês não é uma língua oficial, mas todos falam inglês. Então, nesse ponto, eu já tinha uma formação em inglês, para mim foi tranquilo, entendeu? A nossa entrevista foca na experiência das empresas e das pessoas no SEI, e para entender melhor a gente precisa fazer esses recuos para falar da história dessas pessoas e da história das empresas.
No seu caso específico, parece que a incubação, a ideia da empresa não começou no SEI. Poderia falar o período anterior da sua empresa e dos seus produtos até a gente chegar no SEI depois? Muito bem. Um ponto muito importante e que isso o SEI me ajudou você trabalha com alguma coisa, quando você sai, acho que eu até falei isso para você sai da sua empresa, você tende a querer fazer a mesma coisa que você fazia nessa empresa. Quando você decide se tornar um empreendedor, você decide fazer aquilo que você já fazia e depois você vai convencer o mercado a comprar o que você sabe fazer, o seu produto ou serviço. Isso é muito comum, na verdade, teria que ser o inverso. Na verdade, você procura saber o que o mercado está querendo. Ah, sim, então vou me especializar e aprender a fazer aquilo bem para ofertar de maneira mais fluida para o mercado. Esse foi o grande aprendizado do SEI, desde os primeiros contatos, entendeu? Mas como isso surgiu? Eu trabalhava numa empresa, quando eu fui para a Suíça, eu fui convidado a trabalhar durante 6 meses, eu fiquei 1 ano e meio. Então estava no lucro. Quando eu voltei, eu já não me enquadrava mais dentro dos moldes que eu trabalhava para outras pessoas e decidi trabalhar para mim. Sempre tive essa iniciativa. Eu não tive muito exemplo na minha família, assim, não era... Bom, um advogado, na verdade, é um profissional autônomo que trabalha como sendo uma empresa, pode-se dizer aqui nesse sentido, né? Mas as características de uma empresa parece que está inerente do meu ser. Posso te falar com sinceridade que eu nunca me senti tão seguro na minha vida profissional quando eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Quando você trabalha para alguém, você está sujeito às condições daquela empresa. Se essa empresa não for bem, você está junto com ela e você pode ser demitido, por exemplo, e você ficar sem preparo para poder fazer outras coisas. Quando você empreende para você mesmo, você fica o tempo todo antenado. Bom, aqui está ruim, vamos mexer. Vamos para cá. Aqui está vindo muita coisa. Legal, vamos manter aqui, vamos aumentar o canal aqui de divulgação. Ou, esse produto está ruim, então vamos ocultar ele um pouco. Vamos para outro. Então você se mexe com muita flexibilidade, né? Então surgem possibilidades se você está com o coração aberto. Quando você trabalha para alguém, você está limitado. Eu não estou julgando ninguém, tem gente que tem um perfil que lida melhor profissionalmente trabalhando dentro de uma empresa e tem pessoas que têm um perfil de empreender. Quando a gente fala de SEI, todas essas empresas, esses jovens que estão aqui incubados, têm esse cacuete para o empreendedorismo. Eu imagino o empreendedorismo como sendo uma salvação, na verdade, Pablo. Porque se você for somar a quantidade de pessoas que graduam inicialmente hoje no Brasil, nas diversas áreas do conhecimento, não há emprego suficiente para todos esses cargos que se formam todos os anos. Simplesmente não há, é uma matemática. Qual a saída para isso? É o empreendedorismo. Alguns que têm cacuete para empreender, se saírem, experimentarem, vão se dar bem, vão colher bons frutos. Se forem espertos para perceberem nichos e demandas, minha dica, né? Perceba a demanda. Pode acontecer de o mercado nem saber que precisa daquela demanda, como já dizia Steve Jobs, né? Eu crio, o que eu crio é para quem não sabe que precisa ainda. Mas isso é difícil, né? Mas se você atender a demanda, o fluxo da venda é muito melhor. Então, você sair de uma empresa, produzir o que você sabe e depois tentar convencer o mercado a consumir é muito mais difícil. E com o tempo a gente aprende que o departamento de venda, combinação de marketing e venda, são seções muito, muito, muito importantes para o rumo de uma empresa. Às vezes a gente não dá o devido valor, mas a venda vai dizer o que produzir, né? Então tem que seguir esse caminho. Quando eu montei meu próprio negócio, comecei a experimentar, eu percebi, e sempre tive próximo de encontros associativistas, né? Então o Sebrae foi um deles, o sindicato um deles. A gente criou, através de uma PL do Sebrae, uma comunidade tecnológica de Goiás, de empresas, empreendedores, desenvolvedores, não só de desenvolvedores, mas de tecnologia, de uma maneira geral, incluindo hardware. Então, esses encontros são muito importantes, porque ajudam a desenvolver a classe, a discutir soluções em comum, a surgir novas possibilidades. Então, todos os eventos que eu participei,
E nisso o SEI me ajudou muito. Formação, capacitação, missões. Nesse ponto, o SEI ajudou muito a minha empresa. E eu aconselho todo mundo que está incubado a ficar atento ao calendário de ações que o SEI pode propiciar. Principalmente em capacitação e conexões e missões, entendeu? Foi através de uma união entre o SEI e o Sebrae que eu fiz minha primeira missão internacional como empresa. Tirando minhas outras experiências internacionais, né, mas como empresa eu pude levar meu produto para uma feira do Gartner em Orlando. Eu acho que era 2009, se eu não me engano. Então, foi através do SEI que isso foi proporcionado. Foi muito interessante, surgiram muitas possibilidades, eu tive conexões com muita gente e muito aprendizado, né? Então, foi através dessas conexões associativistas que eu escutei falar do SEI. Foi quando eu me aproximei e vi que era possível. Eu não precisava estar presente fisicamente, como a maioria das empresas incubadas. Nem sei se é a maioria hoje. Mas eu podia ser incubado e receber todo o apoio sem precisar estar aqui fisicamente, porque a gente montou a empresa dentro de uma garagem de um sócio que eu tinha. Eu tive 2 sócios ao longo da minha empresa e hoje não tenho sócios. E esses 2 sócios, um se chama Sérgio e outro Simone, me ajudaram muito no desenvolvimento da empresa e eu sou profundamente grato por essa experiência, por essa conexão durante esse período do crescimento da minha empresa, entendeu? E hoje a gente tem 20 e poucos anos de empresa, não preciso desse apoio deles mais, cada um siga o seu rumo e está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu sou muito grato. Então, a gente abriu a empresa dentro de uma garagem, então a gente tinha estrutura física, não precisava necessariamente estar aqui dentro, tinha ar-condicionado, comprou umas mesas e tal. Na verdade, a gente juntou clientes individuais, né? Cada um tinha um pouco de cliente, juntou. Eu trouxe meu cliente da Suíça com contrato, foi muito legal. Então, durante 6 meses ou até próximo de 1 ano, eu tinha um contrato fixo. Eu peguei esse contrato e coloquei dentro da empresa, como sendo parte da receita. E dela tirar pro labore fixo, entendeu? Quando esse contrato acabou, já tinha outros clientes no Brasil, já dava para poder pagar essa despesa. Então foi assim meu contato com o SEI, através do associativismo. E para o SEI, o senhor incubou a empresa ou um produto? Boa pergunta. Então, foi um produto específico, era possível na época. Tinha um produto que a gente estava lançando, um software de tratativa de processos, de gestão de processos. Precisava de um apoio para deixar ele crescer. Isso foi o suficiente. Apesar de ser um produto específico, a gente recebeu todo o apoio como se fosse uma empresa 100% incubada aqui dentro. Todo o apoio. Logo do início da incubação, os primeiros contatos, a gente teve um período de aulas com um professor, não lembro o nome dele, mas ele falava sobre empreendedorismo, sobre coisas técnicas de como abrir empresa, de como que é a relação com o mercado. Para mim, eu não tive a oportunidade de agradecê-lo, mas aquele contato inicial foi muito rico para mim. Achei muito, muito produtivo aquele preparativo inicial de algumas aulas para me tornar um empreendedor cada vez mais experiente, entendeu? A partir daí, dentro do SEI, toda a formação eu aproveitava. A gente fazia muita reunião para entender um pouco o que cada um produzia, surgiam ideias mirabolantes, muito interessantes, e isso foi muito rico para mim. Eu recomendo para todo empreendedor que está criando o seu negócio, esse apoio inicial pode trazer muita ideia, principalmente capacitação, porque se você se capacita, você passa melhor pelas dificuldades. As dificuldades vão acontecer, os erros vão acontecer, isso é normal, não existe esse processo sem errar, só que se você está capacitado, você lida bem com esses erros, né? Então, os momentos de facilidade, dificuldades vão e vêm, isso é comum. Se você está preparado para eles, e principalmente eu falo isso para os meus colaboradores, eventualmente também dou aula, se você está com o coração aberto para as novidades, para as mudanças, dá para aproveitar muita coisa interessante dentro desse universo do empreendedorismo, entendeu? Fala um pouco dos seus parceiros, sócios,
e também do tipo de serviço e produto que a sua empresa gera. Muito bem. Hoje eu não tenho sócios, eu sou o CEO, founder, dono, empreendedor e tomo conta sozinho, né? E, logicamente, eu tenho meus colaboradores, que os mais velhos de casa, me ajudam muito nesse processo. Então, eu tive um sócio que também era da área de tecnologia, depois tive uma sócia que tinha uma pegada mais de gestora comercial, né? Uma pegada muito legal financeira. E hoje eu aproveitei esse know-how, essa experiência, essa relação desses dois e tomo minhas próprias decisões. É mais difícil, por um lado, e tem pontos bons do outro. Então, tem que achar um equilíbrio entre essas duas situações. Eu sempre gostei de ter parceiros, de ter sócios próximos, porque a gente ajuda a tomar decisão. Mais pessoas pensando, isso é muito legal. Eu recomendo, fazer parceria, fazer sociedade, eu gosto muito. Chega uma hora que isso não é mais necessário, que você prefere ter as suas escolhas, você tem que compartilhar e está tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente faz? A gente, desde o início, nasceu desenvolvendo projetos de internet. Sites, portais. Esse foi o início do projeto. Hoje, nós somos uma fábrica de software. Essa é a nossa constituição. A nossa pegada é tecnológica. Que a gente tem como ramos principais ensino à distância. A gente possui plataformas, implantação de soluções, comércio eletrônico e aplicativos. São três frentes principais que a gente desenvolve. Perceba que isso é muito genérico. Aliás, essa é uma característica da empresa, nós somos horizontais. Não temos um produto específico, a gente já teve durante muito tempo, mas temos uma característica horizontal que a gente atende, como fábrica, muitos segmentos. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ponto negativo é você não ter um produto que você possa investir know-how nele e deixar cada vez mais competitivo no mercado. Você se torna um especialista naquele segmento. Isso não temos. Já fizemos várias iniciativas e é muito fácil ter de novo. E não vou excluir essa possibilidade. Aliás, já estou pensando em novas possibilidades. O fato de eu ser horizontal tem pontos positivos e negativos também, né? Negativo é que você não é especialista numa coisa verticalmente, mas você visualiza muitos mercados diferentes. Eu tenho clientes com características muito diferentes. Isso é muito rico culturalmente, entendeu? Você não imagina engenheiros, advogados, escritores, médicos, aí indústria farmacêutica, indústria de alimento. Cara, é muito interessante isso. E cada vez que você entra numa empresa, você conhece tamanhos diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes. Isso para mim é riquíssimo. E outro ponto de você ser horizontal, posso dizer que nunca falta trabalho. É desafio que cada projeto é uma possibilidade diferente, precisa criar tudo diferente, mas não falta trabalho. Então, dois comportamentos bem diferentes, né, entre empresas que investem em apenas um produto ou se não atendem o mercado de maneira horizontal. O fato de eu ser horizontal me ajuda muito com outro negócio que eu tenho, que é a consultoria. Eu presto serviço, dou aula, atendo empresas dentro de um segmento bem específico, que é sobre pensamento sistêmico dentro das empresas, e que o fato de eu conhecer comportamentos diferentes, empresas diferentes, me traz uma bagagem muito interessante, que eu posso ajudar de alguma forma contando a minha experiência com outras situações, né? E mesmo os erros são muito ricos. Depois eu te convido, Pablo, a assistir. Eu gravei aqui, né, no SEI, um vídeo sobre isso também, falando de erros e acertos ao longo da trajetória da empresa, entendeu? E a empresa, o nome da empresa, poderia falar um pouquinho como é que surgiu? O nome da empresa é Ilion. Ilion é grego. Nosso site é ilion.com.br. O que é Ilion? Ilion é a cidade de Troia. Depois que ela foi invadida pelos gregos, o nome próximo depois de Troia foi Ilion. Depois teve novas guerras, virou Nova Ilion e por aí vai. Então, Ilion é um dos nomes de Troia, né? Filosoficamente, esse nome se sustenta como?
se sustenta como reinvenção e a capacidade de ficar vivo muito tempo no mercado. Eu entendo dessa maneira, entendeu? Apesar das dificuldades, das batalhas, das guerras, né? Que é o mercado, para você estar no mercado é um desafio tremendo, né? No sentido de cada dia é um susto, porque muita coisa pode influenciar no que você faz, no seu produto ou serviço. E tem coisas que você não tem controle. Por exemplo, dentro desse processo de consultoria sistêmica que eu falei, eu percebi que um produto meu ia morrer antes dele acabar, isso com meses de antecedência, sabe? E tá tudo bem, vamos criar outros produtos. E era uma coisa externa, por exemplo, era um software que tinha integração com a Caixa Econômica, que servia para prestadores de serviços das instituições Caixa, por exemplo. Então, em um dado momento, a Caixa começou a produzir o próprio software de comunicação com seus terceirizados, entendeu? Não precisava mais desse software. Tudo bem. Isso pode acontecer ao longo da sua vida. O fato de você ter apenas um produto é um perigo. O fato de você ter poucos clientes é um problema. Clientes grandes com muita receita, mas serem restritos, precisa ficar atento com isso, porque isso pode ser variável, né? Então, a gente tem projetos maiores na minha empresa, que tem um custo-benefício muito interessante, são temporários, e muitos deles tornam-se clientes perenes, porque a gente faz contrato de manutenção, por exemplo. Então, a recorrência é uma coisa que surgiu depois da minha conexão com o SEI. Eu lembro, na época, houve até uma resistência do meu sócio de ter a receita de recorrência dentro de contrato de manutenção de nossos clientes. Mas isso mudou a nossa vida financeira. Porque você vai aumentando a quantidade de clientes, a recorrência vai aumentando, essa receita torna-se uma receita fixa, entendeu? Então, outra dica que eu dou para os jovens que vão escutar isso, que estão começando a empreender agora, muito cuidado com poucos clientes de grande receita. Precisa dar uma variada, porque uma hora esses clientes vão embora e a somatória dos outros clientes menores continuam manter a receita, entendeu? O senhor poderia falar um pouquinho de 1 ou 2 clientes e como é que é o relacionamento? Mais na descrição, inclusive de tempo, assim, de conversa, quando que tem que entregar produto? Eu vivo de projetos, né? Então a gente tem, para quem estuda projeto, entende isso muito bem. Então o escopo precisa ser bem definido, o custo e o prazo. Isso é o tripé principal de projetos, né? Isso precisa ser muito bem conversado. E é um exercício eterno. Muitas das vezes, quando a gente fecha um projeto, a gente tem que revisar o escopo com frequência, porque muitas das vezes a gente pode ser cobrado por uma coisa que não foi acordada inicialmente. Então, um escopo bem feito, volta e meia a gente precisa voltar lá para poder negociar, né? Então, eu posso dar um exemplo interessante, que é, por exemplo, a OAB do Estado de Goiás. É um cliente nosso há muitos anos, mais de 10 anos. E mesmo depois de ter feito vários projetos, existe renovação. Então, agora, por exemplo, a gente está fazendo um projeto de mais ou menos 6 meses a 8 meses de projeto, que vai acabar só no segundo semestre do ano que vem. Por quê? Porque a gente tem uma relação de transparência, sempre entregou o que prometeu. Isso é importante. Manter a palavra. Se você prometeu, cumpre o que você prometeu. A gente sempre fez isso, mesmo percebendo que já não era mais lucrativa aquela relação, mas você fez uma promessa de entregar um projeto, precisa entregar até o final. Parece ser simples, isso não é básico, mas não é todo mundo que tem essa preocupação, né? Então, manter a palavra é uma das coisas mais importantes dentro dessa história de empreendedorismo, né? Então, nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo projetos de portais, de integração, de pagamento online, desenvolvimento de aplicativo mobile, aplicativo web, porque o aplicativo também pode ser web, né? Se você instalar ele no celular. E integração com meios de pagamento, com solicitações. Isso aconteceu ao longo de muitos anos. Então, de uma maneira cadenciada de tratar, sempre respeitando o escopo e entregando o que prometeu, mesmo com as dificuldades, nos trouxe credibilidade para poder manter e renovar nesses novos casos, né? Eu tenho clientes que renovam, né? Indicam e renovam projetos. Isso é muito legal, sinal que estão gostando do que estão recebendo, né? Posso citar um exemplo? Por exemplo, uma corretora
chamada Miller Torres. Indico, ó, eu mesmo faço seguro com eles há muito tempo. E o dono, somos amigos há muitos anos. E a gente troca serviço, um compra do outro. E também tem essa característica de renovação ao longo dos anos, porque traz confiança, o que você está entregando está sendo legal. Então, são dois exemplos bem distintos, de tamanhos diferentes, de comportamentos diferentes, de mercados diferentes. Por exemplo, a gente está fazendo uma entrega de um projeto, que é um portal de uma indústria farmacêutica de São Paulo, que tem vários projetos de e-commerce, projeto de portal de comunicação, e tende para outras coisas, como, por exemplo, consultas por aplicativo, entendeu? Seguindo o mesmo princípio. Acordou, olha o meu portfólio, vê se você gostou, olha as indicações, né? Deu certo, atende bem, entrega o que prometeu, é natural que o cliente queira fazer novas contratações, entendeu? O senhor falou de um caos aí, que foi a ideia de ir para a Suíça, que foi muito repentina, enfim. Teria um outro caos aí para nos contar, de inusitados, sobre essa relação com o cliente, produto, no meio do empreendedorismo? Tem um cliente nosso que é muito antigo também, gosta muito de trabalhar com a gente, que é uma empresa de consultoria. E isso acontece muito. Os nossos clientes, a gente troca serviço também, a gente também compra serviço deles, né? Então a gente fez uma consultoria na época para entender um pouco as nossas finanças, as nossas receitas. Por incrível que pareça, por mais que a gente fique preocupado com isso, a gente está envolvido com a produção, com a venda, com a entrega, tem coisas que passam batido. E às vezes um olhar de fora, principalmente para os números e as perspectivas, pode ajudar muito. O SEI, por exemplo, pode ser um olhar de fora para dentro da sua empresa. E o SEI também facilita consultorias. Você pode falar assim, eu preciso de uma consultoria de mercado, por exemplo, pesquisa de mercado. De alguma forma, você pode ajudar nisso. Foi o que aconteceu. A gente tinha um cliente, uma empresa de consultoria, tributária, financeira, contábil, e eles fizeram um estudo das nossas receitas, dos nossos valores, os nossos números. E, de maneira inusitada, o resultado dessa consultoria causou a separação do meu sócio. Porque os resultados a gente viu, avaliou juntos ali, falou, não, porque ele estava gostando de trabalhar com uma coisa específica e os números trouxeram. O que eu estava fazendo tinha mais a ver com a receita da empresa, em volume principalmente, entendeu? Isso, de certa forma, não estava muito claro. Daí ele olhou aqui e falou, de fato, então é melhor eu experimentar fazer o que eu gosto de fazer de uma outra maneira, com o meu próprio negócio e tal, entendeu? Foi assim, a gente estava percebendo que estava tendo algumas escolhas diferentes e tal, e quando a gente fez uma consultoria, parece ser simples. A matemática parece ser simples, mas a gente não trata ela de maneira simples, e deveria. Direto ao ponto, tem que gastar o quanto, não pode gastar mais do que você recebe, precisa ficar atento aos números, precisa ficar atento às despesas que você tem para frente, acompanhar o seu fluxo de caixa, acompanhar os seus resultados, isso, gente, precisa fazer a todo momento. E não estava muito claro, e quando a gente recebeu a consultoria, eu falei, peraí, como assim? Acabou que, por conta dessa consultoria do nosso próprio cliente, houve uma cisão da empresa. E que tem que ser tratado com naturalidade, que é o processo. Naturalidade, exatamente. Não se assuste. Falo isso para olhar aqui nos olhos. Você, empreendedor júnior, não se assuste. Pode acontecer de você ter dificuldades, ter que fazer mudanças de 360, né, ou virar de ponta cabeça. Isso acontece. Esteja aberto para as possibilidades, né? E foi algo parecido que também aconteceu com a saída da outra sócia, né? Ela escolheu fazer outras coisas dentro do que ela gosta de fazer, que é essa área comercial, né? E tá tudo bem. Com a sua experiência, a pergunta é bem direta mesmo, que ela pode emergir vários relatos, tipos de relatos. Vale a pena empreender e as dificuldades de empreender? Com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. Como eu falei, no meu caso, o empreender, o que mais me marcou quando eu trabalhava numa empresa e depois saí para fazer meu próprio negócio
a liberdade de escolher o seu futuro com mais facilidade. Na minha experiência, eu me senti mais seguro quando eu comecei a empreender do que trabalhando para outra empresa. Apertou de um lado, você se mexe e vai para outro. Apertou, você vai para cá. Surgiu uma oportunidade, você vai. Surgiu a oportunidade de você produzir outras coisas, você faz. E quando você está trabalhando dentro da empresa, você não tem essa liberdade. Então, repito, empreender pode ser muito interessante. Eu recomendo a todo mundo que estiver pensando, ficando coçando, experimenta. E outra coisa, eu repito isso muito, fazer uma coisa não quer dizer que você possa fazer outra coisa também, e ao mesmo tempo. Eu tenho esse trabalho de consultoria, aí alguns colegas do segmento falam, pô, Fabrício, você vai fechar a sua empresa? Eu falei, não, eu simplesmente estou fazendo outras coisas. E eu posso continuar fazendo o que eu já faço. E pode ser até uma terceira coisa. Então, abram para possibilidades. Você pode ter o seu negócio e ainda assim fazer outras coisas. Por exemplo, você pode trabalhar numa empresa e ainda assim empreender. Existe essa possibilidade. Existe N possibilidades, tudo é possível na verdade. Então, não se apegue a um modelo ou um formato específico. Abra o seu coração para possibilidades. Quando eu falo isso, o pessoal fica meio encucado, né, tal. Por exemplo, nessa área de consultoria, eu trabalho com coisas muito menos tecnológicas, necessariamente, né? São menos técnicas. Tem mais a ver com conhecimento amplo e não específico, vertical, né? Não tem problema, a gente usa pedaços do cérebro dependendo da necessidade. Então eu recomendo, lógico, fortemente, qualquer pessoa que tenha uma percepção, quer experimentar, o faça. E é possível fazer de maneira segura, no sentido que você investe um pouco do seu tempo lá e vê o que vai dar. Outro ponto importante, se você tem um produto que você quer ofertar, experimentar, esse produto não precisa estar 100% acabado. Não precisa estar perfeito. Não precisa estar perfeito. Daí que vem a ideia de MVP. O que é MVP? É um produto mínimo viável. Às vezes ele não está redondinho, mas você tem que experimentar. Porque às vezes você percebe que o mercado não está nem aí para isso. Você deixa lá o mercado experimentando, não gostou, opa, recolhe e vamos para outro. Imagina você investir muito dinheiro, esforço, tempo para deixar ele 100% acabado e o mercado não aceita. Quando você lança um produto MVP, não quer dizer que ele não funcione. Ele é o mínimo viável para estar lançado. Você pode experimentar no mercado. Aí vê que tem demanda, opa, então vamos focar esforços, né? Você pode ter mais de um, pode ter um produto do lado, um serviço experimentando e ainda assim você trabalhar numa empresa. É isso, porque eu tenho clientes que estão concursados, eu não vou falar o cargo específico, de uma autarquia, e que têm tempo livre para poder investir no empreendedorismo. E que me contratam para fazer projetos para atender esse empreendedorismo. Olha só quantas possibilidades, né? Você pode ser dono do seu próprio negócio, ter sua empresa e ainda participar de uma diretoria associativista, por exemplo. Pode. Abre o coração, que são muitas possibilidades, né? O que significa o CEIUFG para a tua carreira, para ti? Como é que tu enxerga? Para mim, eu posso dizer com clareza. Para a minha empresa, posso dizer que foi um divisor de águas, porque surgiram muitas possibilidades de estar próximo do SEI. No que eu já falei, principalmente em capacitação, missões e as consultorias. Para mim foi esse ano. E quando você pega consultoria com gente que é experiente no mercado, cara, você te abre a mente para outras possibilidades. E eu aprendi com o SEI, resumindo essa conversa toda, né, que o networking é muito importante. Então, o risco de uma pandemia, você ficar muito tempo dentro da empresa, ou não mais dentro da empresa, dentro das casas, que eu conheço empresas dentro do meu segmento que desalocaram o seu espaço físico e estão trabalhando em casa até hoje, sabe? Nossa, eu acho isso um desafio. Eu não consegui fazer isso durante muito tempo. Os próprios colaboradores, Fabrício, vamos voltar e tal. Eu falei, então tá bom. Então, na medida do possível, com distanciamento e tal, a gente voltou.
tem muitas empresas de tecnologia, principalmente, que ainda estão com esse comportamento, né? Eu falei, nossa, que desafio, hein? Eu não estou julgando se é certo ou errado, não sei. Mas se relacionar, network é muito importante. Na verdade, talvez seja um dos grandes propósitos da nossa existência nesse planeta é se relacionar. Se relacionar. Às vezes a gente fica muito tempo em casa, ou dentro de um negócio específico, ou dentro do seu computador lá especificamente, e perde a oportunidade de aprender, de fazer amizades. Muitas das vezes um pedaço dessa ideia pode juntar com um pedaço de outra ideia de outra pessoa e pode surgir um produto um pouco mais acabado, um pouco melhor do que você tem. Por isso que o network é importante. Quais os principais pontos de network? São associativismo. Aproxime-se do seu sindicato, veja, converse com outras pessoas do seu segmento, participe de reuniões coletivas, missões. Não, missões são ótimas. Você viaja para algum lugar, tem relacionamento com outros segmentos, mostra o que você faz, escuta o que os outros fazem. Isso é riquíssimo. Voltando a essa pergunta, né? Então, pode dizer que é um divisor de águas para a empresa. Por quê? Conectou a gente com outras possibilidades. Poderia comentar a respeito de outras empresas ou outras pessoas que tu conhecestes por conta do SEI? Sim, eu estava até lembrando, quando você fez essa pergunta inicialmente, eu estava até lembrando, eu tive contato com muitas pessoas ao longo desses anos que participaram. A gente fez até um evento numa chácara uma vez, sabe aquele evento que você faz exercícios no mato lá, sobe, pendura em árvore, e entra no rio, e separa em grupos, e faz disputas, eu nem lembro quem era a empresa de consultoria que aplicou isso e que eram com pessoas de empresas incubadas. Foi muito rico isso. Então, de lá eu lembro dessa empresa que eu citei, Interage, que também participou. Tem também o Israel, que é uma pessoa que trabalhava numa outra empresa e foi incubado. Hoje ele tem um negócio de consultoria, que tem outro sócio, que tem uma nova empresa e que está no mercado até hoje também, entendeu? Por exemplo, são 2 exemplos que eu me lembre aqui. E muitas outras empresas foram mudando ao longo do tempo, foram se comportando de maneira diferente, foram criando novos produtos, porque são muitos anos, né? Desde que eu me incubei, não sei, faz 18 anos, 15 anos, eu não sei direito. Eu sei, começa em 2005. Foi 2005, né? Foi no início do SEI, porque a gente é a primeira empresa graduada. Antes era Proine, antes tinha um outro nome, eu não lembro se era Proine. Era mesmo, exatamente. E a gente no histórico do SEI, a primeira empresa incubada, graduada. Houve um evento no UFG com o reitor, ele na época era o Edvar, ele dava muito apoio a essa iniciativa e tal, e ele fez um evento para poder cumprimentar e mostrar para o mercado, olha só, esse pessoal aqui está aí firme até hoje. Última pergunta, para a gente encerrar. Aonde tu prospecta estar, em que situação daqui a 10 anos? Então, com 10 anos, eu vou estar próximo de 60. A nossa longevidade de produção está aumentando ao longo dos anos. Mesmo porque a pirâmide que sustenta a aposentadoria do Brasil está mudando. Então, a gente está diminuindo a quantidade de jovens que sustentam os idosos. Então, já não é uma pirâmide, né? Pois é, esse comportamento está mudando e eu não me vejo parar de trabalhar. Logicamente, precisa ser coisas que eu dê conta de fazer mesmo com mais idade. Então, coisas intelectuais são mais possíveis de se fazer. Com 60 anos, eu vou estar longe de me aposentar ainda, de desacelerar. Então, eu vou estar fazendo coisas parecidas. E o que eu vejo eu não vou deixar de trabalhar com tecnologia, que é uma coisa que é muito fluido para mim. Eu fui buscar meu filho no inglês ontem, e quando ele saiu da sala, eu sentei numa mesa lá na escola dele, lá, e abri o notebook e estava fazendo uma reunião. Então, eu estava fazendo uma reunião com um colaborador que mora em Florianópolis para atender um cliente de Brasília e, na sequência, eu tratei de um cliente de São Paulo. Então, hoje em dia é possível, através da tecnologia, você abrir essas possibilidades, né? Então, eu faço isso de maneira muito fluida para mim. O que eu tenho feito é mudando as tecnologias ao longo dos anos,
no começo da minha empresa, eu usava tecnologias muito densas, pesadas, robustas, mas com uma curva de aprendizado muito alta, entendeu? Então, para você aplicar esse conhecimento para novos colaboradores é uma dificuldade. E isso vem mudando ao longo do tempo. Eu percebi que eu posso ser mais fluido, né? E daqui a 10 anos, ainda vou estar trabalhando com tecnologias, focando mais em soluções, e eu imagino que eu vou estar investindo mais tempo nessa área de consultoria. Por exemplo, dentro desse braço dessa consultoria, existe um terceiro negócio que são eventos em lugares turísticos, por exemplo, entendeu? Eu vou prestar consultoria, já tenho um agendamento em fevereiro, eu vou fazer um retiro na Bahia e vou levar pessoas que estão interessadas em melhorar seu comportamento através da sua carreira, autoconhecimento, aprendizado, perspectivas de futuro, entendeu? São outras coisas que vão surgindo. Então, a tendência é essa área de consultoria aumentar dentro da minha vida profissional. Mas sem abandonar a tecnologia, porque eu sou aquariano, tenho muita afinidade com tecnologia, assim, gosto muito.